Bom, meus queridos, mais uma vez, que o Eterno vos abençoe, Beshem Yeshua HaMashiach. Nós estamos com a nossa live de todos os domingos, junto com o Moré Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Efraim, aqui na página @fabio73book. Já agradecemos a todos que estão entrando, aqui que estão conosco. Vamos receber a entrada do nosso querido e amado irmão Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Efraim. Nós estamos com um assunto muitíssimo importante no dia de hoje. Estou conosco, Baruch Hashem, por isso, e nós vamos falar sobre o mundo espiritual, Avodá Zará, junto com o Moré Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Efraim. Estamos iniciando ou reiniciando, devido a um problema técnico que nós tivemos, um problema que aconteceu de misguidance, como a gente fala em inglês, poxa vida, mal direcionamento junto à outra página, mas nós estamos aqui, Baruch Hashem, graças ao Eterno. Teremos agora um tempo longo com esta palestra do Moré Gleidson Ferreira. Que bom, o Eterno fez tudo certo, porque agora nós temos aí, irmão, 1 hora, e você tem o tempo para falarmos sobre esse assunto. Então nós estamos na página @fabio73book, recebendo o Moré Gleidson Ferreira, da página @judaísmo_nazareno_sp. Você pode também acompanhar os nossos trabalhos lá no canal Fábio Pires do YouTube, segundas, quartas e sextas no nosso podcast, com mensagens que nós colocamos com reflexões. Você pode também acompanhar no Twitter em @fabio73b, com mais mensagens e reflexões diferentes, inclusive. E você acompanha por aqui, @fabio73book. Você pode acompanhar na página @ceet_derech_zahav e na página @relacionamentos da Torá. Assunto de hoje, meu querido, por favor, faça uma revisão para nós, inclusive para os irmãos que estão chegando novamente. Agradecemos a todos. Shalom a todos, graças ao Eterno. Baruch Hashem. Estamos aqui mais uma vez. Hoje nós iremos falar sobre idolatria, sobre festas pagãs, né? Um assunto bastante interessante. Vamos ter um resumo do que Paulo fala lá no final sobre a idolatria, como que a visão do judaísmo nazareno aborda isso. Tá? Nós vamos falar por que Israel também se inflamou muito e se espalhou muito diante a uma idolatria terrível. Nós vamos ver assuntos históricos aqui, sobre datas pagãs, muito bom mesmo, tá? E que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua Mashiach. Baruch Hashem. Nós vamos fazer essa live, então já vou deixar bem claro desde o início. Se eu tiver um problema com a minha bateria, inclusive, meu irmão, você tem toda a permissão para continuar, tá? Fique à vontade, porque eu posso ter esse problema, porque eu já utilizei uma parte lá no outro canal, corrigimos esse problema que foi meu, na verdade, em si, mas o Eterno sabe todas as coisas. Se acontecer algo, você pode ter a permissão dentro desse prazo de 1 hora para continuar o assunto solo, tá? Pode ficar tranquilo com relação a isso, tá? Esse assunto é um assunto muito especial porque nós vamos trazer a parte do mundo espiritual, no que nos afeta o mundo espiritual e aquilo que nós fazemos, os nossos simples atos até os atos mais macro, vamos dizer assim, daquilo que representa abominação, que representa rebeldia perante o Eterno. Tivemos ontem a festa de Halloween. Para aqueles que não sabem, uma convenção que aconteceu nos Estados Unidos, mais de 6.000 bruxos, bruxas e feiticeiras fazendo seus rituais. Podem conferir no canal Atalaia de Yeshua, de uma irmã que mora nos Estados Unidos, inclusive, para que, através dessas mandingas, rituais de voodoo, inclusive, para você que acha que isso tudo é história da carochinha, para que se desestabilize o governo norte-americano. Aqui nós somos apartidários, tá, irmãos? Mas é uma realidade. Isso está acontecendo e ninguém fala nada e ninguém faz absolutamente nada por uma simples razão. O mundo jaz no maligno, mas Yeshua voltará para corrigir isso. Há tempo de arrependimento. Então todos esses feiticeiros, feiticeiras da Wicca, da Goetia, todos esses que praticam a magia negra, que fazem invocação de demônios e a própria invocação de Satanás, eles têm ainda um tempo para se arrependerem, porque o Eterno é misericordioso, inclusive com essas vidas
e ao contexto que o Moré Gleidson vai nos dar. Fique à vontade, meu querido. Muito obrigado novamente. Shalom, shalom. Shalom. Bem, como o assunto aqui envolve Israel, tá? Nós vamos chegar no determinado ponto sobre as festas pagãs. E o assunto envolve Israel porque Israel ele se inflamou muito, né, com o paganismo. Isso foi um fato. Então, o que que acontece? Desde a época de Abraão, da época de Noa, que é Noé, as nações, ou seja, a população estava inflamada também ao paganismo, né? O que eu quero dizer com isso? Que, como eu estava falando na outra live, o mal, o mundo espiritual e o mundo físico, eles não se misturam, são como água e óleo. No momento em que eu tenho contato com essas divindades do mal, com essas divindades pagãs, o espírito do mal, ele começa a interagir no mundo físico, né? De formas estranhas, dando forma, dando alusões a outro determinado objeto, isso e aquilo. Então, as pessoas, elas criam deuses, tá? E, na realidade, são poderes espirituais que agem nas ordens celestiais, que estão nos ares, potestade, são dominadores deste mundo tenebroso, ok? Então, eles têm essa autoridade de fazer isso, tá? Embora o Eterno permita, e para que também o homem possa decidir o que quer, ok? Para que a pessoa decida o que quer. Então, na época, era muito comum o aparecimento de anjos, anjos do Eterno, aparecimentos de demônios, aparecimento de coisas sobrenaturais, isso era muito comum. E a feitiçaria, ela potencializa isso. Ela potencializa isso. De acordo com Rashi, o Midrash fala que a feitiçaria, a idolatria, ela é comparada a um prazer sexual, a um ato sexual, a uma prostituição, a um prazer. No caso, uma prostituição ilícita, é ilícito, é um ato sexual ilícito. Veja ao cúmulo. Então, causa prazer. Quando nós herdamos o Yetzer-Hará, lá no Éden, ele entrou no nosso DNA. Então, no momento em que eu não controlo esse Yetzer-Hará para essa inclinação, eu potencializo ela. Perdão. Eu vou potencializar ela e eu trago para mim esse prazer de cultuar outros deuses, de cultuar outras divindades. E com isso vem resultados bons, que não são ruins. Vem a riqueza, vem a prosperidade, vem muitas coisas, porém, adquiridas erradamente. Tá? E isso é um presente que o mal... Lembram que na época de Yeshua, o Hassatan disse para Yeshua, tudo isso foi me dado. Eu dou a quem eu quero. Ok? Então, não esqueçam dessa frase de Hassatan. E Yeshua disse, realmente, tudo foi dado a ele. Ele disse, o príncipe deste mundo já está julgado. Bem, chegou o povo de Israel. Viveram 400 anos na terra do Egito. Esses 400 anos, os rabinos dizem que a minoria não se contaminou com os ídolos, com o paganismo do Egito, que era muito forte mesmo. Os faraós foram 400 anos, 4 séculos, né? Uma geração dura 70 anos, se eu não me engano, é isso? Então, veja quantas gerações. Então, se perdeu o costume israelita, ok? Com essa prática de perder o costume, eles incorporaram os deuses para si. Aí é que está. Os justos que não se contaminaram começaram a clamar o Eterno. E o Eterno enviou um libertador que foi quem? Moshe. E Moshe foi lá, fez toda aquela coisa, as pragas vieram sobre o Egito. Principalmente, tem uma passagem que o Eterno diz assim, ó, eu julgarei os deuses do Egito. Está lá, está escrito. Vai, Moshe, porque eu julgarei os deuses do Egito. Então, todas aquelas pragas que vinham, a praga
das moscas, dos piolhos, eram deuses que incorporava essas manifestações, igual Beelzebul. Beelzebul é o deus das moscas, Exato. né? Do Então, hebraico todas Baal essas práticas, Zevuv, não é isso, irmão? Desculpa. Do hebraico isso, Baal Zevuv, né? Zevuv, que seria mosca, né? E senhor das moscas, né? exatamente. Então, eram os deuses que tinha, o deus Ram, deus sapo, as rãs Exato. estavam lá. O Eterno julgou os deuses por meio de pragas. Ou seja, todas aquelas pragas vieram sobre o Egito. Esse foi o motivo. Porém, o povo de Israel foi liberto, nós sabemos de tudo aquilo. O Eterno leva eles, passa pelo Mar Vermelho, abre o mar, aquela coisa toda. E o Eterno leva eles para que Israel sirva a ele agora. Olha só, o Eterno leva o povo para servi-lo no deserto. E ele diz o seguinte: o Eterno veio sobre o Monte Sinai, houve trovões, né, aquela coisa toda, um ser supremo descendo ali. Rapaz, a terra não conseguiu sustentar, mas o Eterno veio. Né? Uma pequena, a divindade dele reduzida chegou. Então veja, e uma das coisas está aqui, ó. Se você olhar a Bíblia judaica, preste bastante atenção nisso. Se você olhar a Bíblia judaica de David Stern, está lá detalhado o Aleph, o Beit, o Gimel, o Dalet, o Re, Vav, Zain, Re, Tet, Yud, os mandamentos, os 10 mandamentos, o 10º é o Yud. Então ele colocou cada letra. E a segundo mandamento que nós temos é o Beit, que representa a casa, coração, né? Beit, coração, casa. Não tenha outros deuses além de mim, não faças para você nenhuma imagem esculpida ou qualquer tipo de representação do que há em cima no céu, nem sobre a terra, nem nas águas debaixo da linha da costa. Não faça nenhuma imagem, ok? Nada. Não se proste a ela, não adore a ela. O Eterno deu essa regra para o povo de Israel. E Diretriz, o né? povo... Claro. Hã? Deu essa diretriz, né, para o povo. Foi muito clara, inclusive. Né? Exatamente. Aí ele vai citando regras, leis. Aí uma delas é: você não deve permitir que uma feiticeira viva. Se tiver um feiticeiro no meio, é para matá-lo. Uhum. Isso no contexto do povo de Israel, tá, gente? Não é para você Uhum. sair matando os feiticeiros, não. Claro. Aí ele diz, ó: quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, além de Adonai, deve ser completamente destruído. Está escrito isso em Êxodo capítulo 22, versículo 17, 18 e 19. Uhum. Aconteceu tudo isso. O povo de Israel presenciou tudo isso. Aí eles fizeram um pacto com o Eterno. Eles falaram de uma maneira coletiva. Olha só, capítulo 24 de Shemot, Êxodo. Versículo 3, ele disse: o povo de Israel respondeu com uma só voz: obedeceremos cada palavra dita por Adonai. O Eterno falou e eles se comprometeram. Nesse exato momento, que eles fizessem de errado, viria sobre eles a consequência. No momento em que você assume um compromisso, vem, e se você errar, vem a consequência. O que aconteceu depois disso? Todos nós sabemos que foi o bezerro de ouro, que veio logo após a segunda subida de Moshe no Monte Sinai. Olha só, o povo de Israel, Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. O povo de Israel começou a desejar, de acordo com Rashi, a desejar as festas pagãs que eram praticadas no Egito. De acordo com Rashi, olha só, vamos lá. Veja que Avodazará, um serviço de idolatria, não é uma coisa que cai do céu.
Não é coisa assim, de uma hora para outra. Não. Isso vai gerações após gerações. Isso vem desde o começo, assim como essas festas pagãs. Não nasceram com um propósitozinho de nada. Tudo tem um propósito espiritual, demoníaco. É isso mesmo. Olha só, de acordo com Rashi, está aqui, ó, em hebraico, está aqui comentário, tá? Para você ver. Ele diz o seguinte: o Satã, no dia que eles demoraram, que Moisés demorou, prestem atenção, no dia que Moisés demorou a descer do monte, o povo começou a. E ele fala aqui uma mistura, não sei se vocês já leram, quando o povo vai saindo do Egito, eles estão sendo libertos, uma pequena mistura de povo, que eram os egípcios, foram com eles. Chamado E de esses, Erevrav, correto? eu não entendi. Chamado de Erevrav, que é aquela porção que não foi desejada pelo Eterno, mas que Moshe, vamos dizer assim, forçou a barra, e o Eterno disse: você vai ter problema com essas pessoas, mas se você quiser, leve-os consigo. Então, chamado de Erev Rav. Olha aí, tá? Eu não sabia. Uma novidade para mim. E ótima. Veja só. E foi essa minoria que influenciou. Olha só, foi o que Paulo Verdade. disse: uma pequena fermentada na massa eleva toda a Tudo. massa. Toda massa. Então, uma pequena, né? Alguns foram lá e fermentaram aquilo, e aí aconteceu um barulho. O Aharon estava ali, eles vão me matar. E eles disseram: esse Moisés está demorando, vamos constituir deuses para nós. E aqui está escrito: o Satã, isso não está na Bíblia, Rashi, ele no comentário. Uma coisa a gente tem que entender, pessoal: a Bíblia, existe os comentários nas entrelinhas, né, que eles escreviam, e, né, por isso que quando você vai ver lá, Paulo fala coisas, ou Pedro, ou Judas, fala coisas que não está escrito na Bíblia. Não sei se vocês já viram isso. E existem muitos pergaminhos, de acordo com o Taná, que não estão na Bíblia, tá? E que foram registrados, situações que aconteceram, ok? Irache, ele fala aqui, ó: Satã mostrou-lhes uma imagem que parecia com Moshe, que estava sendo carregada no ar. Olha que coisa! Carregada no ar. Para dizer, este Moshe não vem, ele está demorando muito. E aí eles fizeram o bezerro de ouro. O intuito era assim, ó, que o bezerro de ouro estava vivo, como está dito, pela forma de um boi que come a grama. Ele viu que o trabalho de Satã tinha prosperado e ele não tinha palavras para afastá-lo por completo da idolatria. Quem? Aharon. Ele não tinha. Então, Satã conseguiu persuadir o povo, e o povo fez um bezerro de ouro. E não foi assim, tão rápido, parece que foi tão rápido, mas não foi. Foi detalhado, uma coisa linda, tá, gente? Não foi coisa feia, não. E os poderes das trevas difundiram isso, de acordo com Rashi, e ali se formou um Deus. E aí o que eles fizeram? Foram para a bebedice, a prostituição, estavam fazendo sexo na rua, no deserto, ali na frente de Aharon. A prostituição tomou de conta. Olha só. E o povo de Israel começou, começou a fazer coisas erradas. Aí o Eterno disse, ó, desce que o teu povo se prostituiu. Desce que teu povo se prostituiu. Aí Moisés desce, a Torá não era o povo não era digno de receber a Torá, então ele quebra. Porque se ele desse a Torá para o povo, matava todo mundo. Então ele quebra para fazer uma outra depois. E isso foi o que aconteceu. O que nós entendemos com isso? Entendemos que a idolatria ela existe e que ela pode tomar forma, assim como acontece, né? Entendemos que ela
a idolatria, ela traz consigo prazeres, ela traz consigo a prostituição, ela traz consigo dinheiro, status, que cai do céu, assim, rápido, no estalo. Isso é influência do mal, principalmente para quem é um israelita, para quem está sendo enxertado na oliveira. Isso é um fato. Isso é um fato. Uma outra coisa que Narmand ele fala, que Narmand, o Rebbe Narmand de Breslav, né? Esse nome é alemão, Narmand de Breslav. Ele fala o seguinte, que o sangue, ele é vermelho, concorda? O sangue ele é vermelho. Para você morrer ou para você ser perdoado pelos seus pecados, você tinha que derramar o seu sangue. Porém, o Eterno atribuiu isso aos animais. Então, os animais derramavam sangue e te purificava do pecado. Esave, ele nasceu vermelho. Os dois brigavam na barriga da mãe de Rivicá, de Rebeca. E ela chegou ao ponto de falar com o Eterno. E o Eterno disse: há duas nações. O mais velho servirá ao mais novo. Quando ele nasce peludo e vermelho. E ele fundou a cidade de Edom. Edom é o mal. Eles se associaram junto com a Babilônia. É por isso que lá na morte de Yeshua, tiram o seu talit e colocam o manto vermelho. Justamente para mostrar para nós de que a idolatria viria misturada nesses fim dos tempos. E é muito difícil nós percebermos isso, pessoal. Nós temos que estar bastante em comunhão com o Eterno para que a gente possa perceber as coisas. Tá? Tem muita gente, quando você diz assim, festa pagã, aquilo outro, não sei não, fica comemorando, fica, não tô nem aí, para mim tanto faz, vai para o mesmo caminho. Cheguei uma época na igreja, eu vou parar um pouco aí enquanto o Moré Fábio Piro fala aqui, eu cheguei na época na igreja que se colocava árvore de Natal no altar. E hoje ainda existe árvore de Natal nos altares. Não são todas. Existe pastor que comemora o Natal. Verdade ou mentira? Verdade. Hoje não vai ter culto porque é Natal. Aonde está isso na Bíblia? Natal. Aonde está aí? Onde estão as festas pagãs? Pelo contrário, as festas pagãs que nós estamos vendo aqui, era tudo para prejudicar o povo de Israel. E eu hoje me associar a qualquer festa pagã, eu hoje ficar inflamado com festas pagãs, eu não estou dizendo para você agora desprezar o idólatra, jogar pedra nele. Não, não é isso, pessoal. É você servir o Eterno de todo o coração e não aceitar essas coisas que vêm influenciar a sua vida. Como é Fábio Pires? Nós estamos, então, com a live hoje, depois de alguns problemas técnicos que foram resolvidos e devidamente perdoados. Nós estamos recebendo o Moré Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Efraim, onde você pode encontrar as suas mensagens em @judaísmo_nazareno_br. Nós estamos aqui na página @fabio73book, nossa página principal, com a nossa live todos os domingos. E agradecemos aos irmãos que estão nos acompanhando, agradecemos aos irmãos que estão observando esse trabalho, que estão aqui conosco. Hoje o tema é o mundo espiritual, Avodah Zará, idolatria. Lembrando que ontem foi uma festa demoníaca e infelizmente muitos cristãos, e vou dizer também, judeus, tá? Vestem os seus filhos de demônios, de bruxas,
principalmente nos Estados Unidos, né, trick or treat, as abóboras. Acho que hoje não aconteceu ontem isso daí, porque por causa da pandemia, muito provavelmente, mas as pessoas dão sempre um jeitinho para poderem, né, participar dessas festividades. E se você acha que isso não tem referência nenhuma, você está muitíssimo enganado. Uma referência que você faz na tua rede social, na sua casa, que você deseja algo para crianças, porque essa festividade maligna e do inferno foi trazida pelas escolas de inglês, e eu posso falar isso porque eu sou desse meio de escolas de inglês, eu sou professor de inglês e de outras línguas também. Mas me lembro muito bem nos anos 80, quando essa febre do Halloween aconteceu. Isso vem da cultura celta, isso vem da Wicca, Grã-Bretanha, da Goetia também, Alemanha, Grã-Bretanha. Irmãos, isso foi passado, na verdade, na Idade Média, esta feitiçaria, este culto aos demônios, para que se estabelecesse uma data, olha que interessante, dia 31 de outubro, como a festa de Halloween, e por coincidência, também o dia da Reforma Protestante. Existe algo também nesse meio, nessa relação aí nefasta, tá, irmãos, da festa de Halloween com a Reforma Protestante, infelizmente. Bom, enfim, nosso tema aqui é outro, fala sobre Avodat-Zará. Então hoje, nós falamos sobre a parte sensorial, que você deve cuidar da sua vida, naquilo que você vê, naquilo que você escuta, naquilo que você fala, naquilo que você toca, inclusive naquilo que você cheira. Porque se você, em qualquer forma, de qualquer maneira, apoiar essas celebrações malignas, porque você não conhece a história, não conhece as origens e acha que isso é apenas uma brincadeira de criança, você está, inclusive, fadado a receber um seríssimo julgamento no dia do Sanhedrin Celestial. Então, o que nós precisamos fazer, na verdade? Fazer algo muitíssimo importante, que é aquilo que foi dito em Devarim: sede santos, pois eu sou santo. Não vos mistureis com as práticas idólatras, e aqui o tema é sobre idolatria. Não vos mistureis com as práticas pagãs, não vos mistureis com as festas, não vos mistureis com aquilo que eles comem, com aquilo que eles veem, com aquilo que eles praticam, da maneira como eles pensam das nações. Foi essa a mensagem que foi colocada para a nação de Israel. Mas, Moré, isso é só para aquela época. Hoje está tudo liberado, nós podemos celebrar Natal. Quem disse que você pode celebrar Natal? Quem disse que você pode colocar uma árvore de Asherá dentro da sua igreja? Jeremias 10:10, Jeremias 10:10. E eu vou falar agora que um certo pastor de uma grande denominação que guarda o Shabat defendendo a prática da árvore de Natal dentro da sua casa. E ele comentando, e daí, irmãos, com a pachorra, porque isso é blasfêmia contra o Eterno. E daí que a origem é das bolas de Natal que eram cabeças de pessoas. E daí que isso tem a ver com um poste-ídolo. Hoje o contexto é diferente, segundo ele. Hoje o contexto é diferente, irmãos. Nós podemos celebrar o Natal, sim. Nós podemos colocar uma árvore de Natal nas nossas casas. O contexto mudou, os tempos mudaram. Isso não significa que você está adorando. É mesmo? Mas qualquer referência, o Moré Gleidson caiu, mas ele vai voltar. Mas qualquer referência que você fizer a isso, irmãos, você está pecando contra o Eterno. Este é o ponto. É isso que as pessoas não conseguem entender. E sim, os irmãos falam sobre filhos, né? Tem filhos pequenos. Comece a instruir o seu filho desde já. Mas é isso que, na verdade, nós temos que lutar, irmãos. Não é porque o mundo em si, realiza a prática, e até os nossos filhos estão, na verdade, nesse meio maligno, porque Yeshua disse que o mundo jaz no maligno, que você vai deixar o seu filho praticar isso. Porque nós vamos responder perante o Eterno. Sinto muito, irmãos. Eu sou pai também e tive problemas nesse sentido com também a minha filha no passado. Hoje a minha filha fez a escolha dela. O que eu posso fazer? Eu apenas oro pelas escolhas da minha filha e peço que o Eterno abençoe ela e traga, na verdade, abra os olhos dela para este mundo maligno que é vivido. Hoje ela é maior de idade em si, mas eu fiz a minha parte. Talvez deveria ter feito mais, mas eu não tinha a total consciência que eu tenho hoje. Isso é muitíssimo importante. Então nós somos responsáveis, sim, pelos nossos filhos, por aquilo que eles comem, por aquilo que eles ouvem,
por aquilo que eles veem. Nós falamos da internet. Cuidado com vossos filhos na internet. A internet é um poço de satanismo. Procurem o que é a Deep Web. Hoje há crianças, Moré Gleidson, fazendo pesquisas na Deep Web. Deep Web significa internet profunda. A Deep Web possui tráfico de órgãos, tráfico de crianças, tráfico de armas, todo e qualquer tipo de ensino de criminalidade que está colocado na Deep Web. Por quê? Porque esta parte de Satanás da internet, do lado escuro e obscuro da internet, que ninguém fala nada. O mundo jaz no maligno. Por vossa inocência, por vossa falta de discernimento, vós podeis entregar os vossos filhos para o inferno. E os irmãos conhecem o meu discurso. E é assim que nós temos que conversar com os irmãos. Porque estas festas são festas do inferno. Carnaval, festas pagãs, a festa de Halloween e tantas outras. Então tudo aquilo que vem extra, que não está ensinado nas Escrituras, não se pode cumprir. E daí que determinada profetisa disse que se coloque árvores de Natal? Ela estava enganada, ela estava errada, ela estava mentindo inclusive para os seguidores da sua igreja. Porque não se faz idolatria com poste-ídolo, irmãos, e árvore de Natal é um tremendo poste-ídolo. Isto é paganismo. E nosso querido Moré Gleidson vai continuar este brilhante assunto que nós escolhemos para você hoje. Shalom, que o Eterno vos abençoe mais uma vez, meus queridos. Shalom, deu uma caída aqui no sinal, mas a gente retorna novamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Infelizmente, como a gente tem colocado aqui, o serviço da idolatria não é simplesmente uma coisa que caiu do céu e que agora, né? Isso é a maneira de falar, tá, gente? E aí vou começar a adorar isso aqui. Não, não é isso. É uma coisa que vem de décadas, anos, milhares de anos atrás, de gerações após gerações. Tem o mesmo significado, só mudou os rótulos, só mudou os deuses, mas é os mesmos paganismos, as mesmas festas pagãs. E isso te traz o distanciamento do poder divino, da divindade de Hashem. Agora, eu vou ler algo aqui que vocês vão ficar assim, nossa, que isso? É isso mesmo. Isso está lá em 1 Macabeus. Eita, ninguém lê Macabeus, né? Ninguém lê livro apócrifo, ninguém lê. E são livros históricos. Né? Ninguém comenta sobre isso, ninguém fala. Olha o que aconteceu. 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 41 em diante. A instalação dos cultos pagãos. Olha só. O rei prescreveu isso em 315 antes de Cristo. Antes de Cristo, antes de Yeshua. O rei prescreveu em seguida todo o seu reino, que todos formassem um só povo. Moré Fábio Pires fala direto de quê, Moré? Fala aí, de um só povo. A chamada nova ordem mundial, que já existia desde a Torre de Babel. Exatamente. Esse rei, ele decretou para que todos formassem um só povo em 315 antes de Cristo. 315 anos antes de Cristo. Renunciando cada qual os seus costumes particulares. Fulano é macumbeiro? Esquece isso aí um pouquinho. Fulano é espírita? Esquece isso aí um pouquinho. Fulano é isso, aquilo? Esquece. Fulano é israelita? Esquece isso aí também. Esquece isso aí também. Fulano é da tribo de Judá? Esquece esses ritos aí. O negócio aqui agora é esse. Agora vai ser esse aqui que eu vou decretar. Ele dizendo. E todos os pagãos conformaram-se ao decreto do rei. Olha só. Perdão. Também muitos de Israel comprazeram-se no culto dele. Muitos de Israel comprazeram-se no culto dele, sacrificando aos ídolos.
e profanando o Shabat. Aí você fala assim, olha, você tem que ir na comunidade no Shabat. Aí a pessoa pensa assim, ah, não sei se eu vou hoje, está meio frio, está meio calor. Isso é uma profanação, meu amigo. Você está indo para aprender as coisas do eterno. O Shabat não é do ser humano, não é, é do eterno. O Shabat não é para você fazer o que você bem quer, é do eterno. E essa foi uma prática de profanação do Shabat. Continuando. Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém e às cidades de Judá ordens escritas para que todos adotassem os costumes estranhos e impedissem os holocaustos, o sacrifício e as libações no santuário do templo, profanando os sábados e as festas judaicas. Ele continua, contaminassem o santuário e tudo que é santo, construísse altares, recintos e oratórios para os ídolos, imolassem porcos e animais impuros. Aquele santuáriozinho ali da Nossa Senhora, aquilo só mudou de Nossa Senhora, senhora deles, aquilo só mudou a figurinha lá. Mas aquilo era um ídolo pagão nessa época, que só mudou o nome, gente. É a mesma patifaria, é a mesma idolatria. Só mudou. Aí você pensa assim, ah, Inácio de Antioquia, ele foi o pai da igreja. Tertuliano, Marcião. Você acha que essa mentalidade de difundir ou fundar uma religião veio da cabeça deles assim? Não, foi influência desses reis aqui. Foi influência desses reis. Então, eles começaram. Agora vem o mais terrível, daqui a pouco. Está chegando lá. Aí ele fala aqui, ó. Animais impuros, que deixassem também incircunciso seus filhos e se tornassem abomináveis por toda sorte de impureza e profanação, de tal modo que olvidassem a lei e subvertessem todas as observâncias. Quanto a quem não agisse conforme a ordem do rei, esse incorreria em pena de morte. Bíblia de Jerusalém, aqui, ó. Está grifada aqui. Depois você lê lá. Continuando. Ou seja, se você não obedecesse o rei às ordens de se profanar, de adorar os ídolos, Deus Sol, Deus Lua, a peste dos infernos, se você não, você ia morrer. Isso vai acontecer, Moré Fábio Pires, daqui uns dias? Aliás, isso já está acontecendo. Então, se o irmão me permite fazer um parênteses, para você que está nos assistindo, e aqui nós não temos papas na língua, porque nós servimos ao Eterno, não estamos atrelados com instituições de ensino, muito menos com rabinos, muito menos com grandes instituições. Isso não é uma crítica àqueles que estão, é que nós aqui temos a liberdade de falar dos assuntos de maneira como o Eterno requer que nós falemos. E fiquem tranquilos, irmãos. Quem vos fala não são pessoas perfeitas. Tanto eu, posso falar um pouquinho também pelo Moura Gleidson, somos falíveis. Nós somos seres humanos que precisam fazer techuvá e correção das nossas vidas, dos nossos caráteres, das nossas personalidades, porque temos pecados também. O que não nos proíbe de alertar a voz nesse sentido. Nós estamos passando por um problema terrível, irmãos.
Já esse problema, se vocês observarem na Espanha, na Itália, na França, um confinamento devido a uma suposta segunda onda, isto já é um terrível problema para já a vinda da marca da besta. Você sabia que já existem campos de concentração preparados para quem não quiser receber a vacina, chamados de campos de concentração de quarentena? E vocês já sabiam que esses chamados campos de concentração já estavam preparados desde 2007, 2008, 2009? Mas muitas pessoas não sabiam, porque estão embriagadas com vinho de Babilônia, assistem muito televisão, perdem o tempo com jogos de futebol, novelas, programas de videoclipe, programas de reality show, não é verdade, irmãos? Isso agora é exortação para vós e para aqueles que vão assistir também esta live. Agora eu estou falando, eu nunca falei, Moura Gleidson, sobre exortação. Agora eu estou fazendo exortação. Se vós quereis continuar com este vinho inebriante e continuar no pecado, é uma escolha que vocês fazem. Eis que vos dou a bênção e a maldição. É cruel. Cruel será o julgamento daqueles que desobedecerem ao Eterno. É verdade, concordo com a irmã que colocou isso agora. Aqui a nossa live é um pouco mais íntima com os irmãos. Porque antes falavam, isso é teoria da conspiração, isso é ilusão, histórias confabulosas, como membros da Techuvá, do judaísmo messiânico, ainda falam até hoje. Essas pessoas vão ver, por não acreditarem e não darem ouvidos a algumas pessoas que vêm trazendo essa mensagem para alertar, e canais, inclusive no YouTube, com 10 anos falando sobre essas informações, e ainda irmãos que não quiseram abrir os olhos por orgulho, Moré Gleidson Ferreira. É isso que nós estamos vivendo. A nova ordem mundial vai fazer você abandonar o Elohim de Israel e das nações, abandonar o testemunho de Yeshua ou de Jesus, como você queira colocar, porque os cristãos serão os principais perseguidos. Já estão sendo. Vocês acham o que, meus irmãos? Que nós vamos voltar à nossa vida normal? Lê do engano, vós que achais que voltaremos à nossa vida normal. Esqueçam vossos planos, esqueçam os vossos planejamentos de faculdade, de cursos, de benfeitorias, de compra de carro novo, de uma casa nova. Esqueçam, irmãos, e passem a estudar a Bíblia. Passem a dedicar as vossas vidas como nós fazemos, como eu tenho feito nos últimos 3 anos, e preciso fazer mais. E mais eu preciso arrumar ainda. E eu falo para todos vós, com amor, com carinho, irmãos. Nós seremos perseguidos, mas as pessoas não estão dando conta disso. Estão embriagadas, estão bêbadas pelo entretenimento. Isso é grave. O que o Moura Gleidson está falando era um retrato dentro do período de Macabeus, que é um livro que não é nem considerado pelo protestantismo, inclusive. Pelo catolicismo ele é, mas os católicos estão em Babilônia profunda. Então as mesmas práticas são cíclicas, isto é, elas vêm e voltam, de tempos em tempos, em tempos em tempos. Abram vossos olhos, irmãos. Não é hora mais de brincar. Esqueçam os vossos planos, santifiquem as vossas vidas, falem do Yeshua para os seus cônjuges, se eles não querem se converter, para os seus filhos. Paguem o preço, não sejais preguiçosos com a palavra. Era isso que acontecia com o povo de Israel. E quem não cumprir seria morto. E quem não cumprir, e quem não aceitar a marca, que pode estar atrelado inclusive a esse procedimento desta pandemia, ao procedimento desta doença que foi criada, quem não aceitar, inclusive pode pagar já antes mesmo da marca. Mas as pessoas estão dormindo, Moura Gleidson. As pessoas não querem, meu irmão. O que mais me entristece, meu irmão, são pessoas do nosso meio, nazareno, os estudiosos do Talmud, e que se esqueceram de Yeshua, e que não tem mais temor ao Eterno hoje, onde Nachmanides de Breslev ou o Rebbe Schneerson é mais importante do que as palavras de Mashiach. Isto é uma vergonha. E foram homens justos. Não tiramos o mérito deles.
A obra do Rebbe é maravilhosa. Eu conheço muito da obra do Rebbe, de muitos temas, de muitas cartas, porque eu tenho os livros dele que eu vendo na minha própria livraria. Olhas. Mas você substituir pelo rabino mais importante de todos os tempos, Yeshua, cujo nome não foi apagado, e nunca jamais será, his name will not be eliminated. Se houver alguém aqui de língua inglesa acompanhando esta live, Yeshua is a powerful name. Yud Shin Vav Ain. As 4 letras, Yud Shin Vav Ain. E é sobre esse nome, Sar Shalom, que nós estamos aguardando. E é o único nome que pode transformar vidas, expulsar demônios. E muitos do nosso meio já não consideram mais isso. E nós vamos falar. E nós vamos continuar falando. E eu vou continuar falando. Porque estou aqui na deliberação da liberdade do meu canal. E não tenho medo de censura. Agora eu falo por mim. Não tiro o Moré Gleidson dessa. Não somos covardes, irmãos. Não somos covardes. Porque Shaul HaShaliach, e no livro de Apocalipse diz que os covardes não herdarão Olam Rabá. Querem que eu fale uma linguagem judaica? Olam Rabá. Mundo vindouro. Não herdarão. Se você nega Yeshua hoje, você não vai herdar o reino dos céus. Prepare-se. Mantenha então a tua posição. Porque o teu sangue não fará expiação dos teus próprios pecados no dia do Sinédrio, do Sanhedrin celestial. E muitos estão apostatando. E eu tenho amigos que fizeram isso. Pagarão preço se não se arrependerem. Então o que nós estamos falando é sério, irmãos. Não é brincadeira. Não é mais hora de brincar. Conhecimento, vós podeis ter conhecimento em qualquer lugar. Mas paguem o preço. Obrigado, meu querido. Continue a tua prédica, por favor. Está muitíssimo interessante. E aqui a gente está lendo o livro de 1 Macabeus, capítulo 1 e versículo 41. Então, você já imaginou você sendo contemporâneo àquela época, vivendo naquele padrão de império, e você está ali servindo o Eterno, de repente chega uma ordem e fala, você agora vai adorar esse Deus porco aqui. Tira aí o altar, tira a ovelha, os animais puros do sacrifício, coloca porco ali. Foi isso que aconteceu. Então, nós estamos falando aqui que provavelmente vai ajudar uma pessoa, 2, 3, possa ser uma minoria, mas muitos não ouvirão. E só vão acordar quando estiver no Sheol, quando estiverem no Guerrinom. Infelizmente. Infelizmente. Então, continuando, ele diz, que deixasse, o rei deu decreto, que deixassem também incircuncisos seus filhos e se tornassem abomináveis por toda sorte de impureza e profanação. De tal modo que olvidasse a lei e subvertessem a todas as observâncias. Quanto a quem não agisse conforme a ordem do rei, isso incorreria em pena de morte. Nesse termo, ele escreveu a todo o seu reino, nomeou inspetores, a polícia vai chegar à sua casa. Exatamente, exatamente. Muito bem falado. A mesma coisa. A polícia, o exército vai chegar à sua casa. Aqui que se reúne, aqui que é negócio de judaísmo nazareno, aqui que é a livraria aqui do chá, e aquele que está lá no grupo da livraria vai ser o primeiro a entregar. Aquele que está lá no grupo da comunidade que não é constante, que não ouve a palavra do Eterno, que não guarda o Shabat, que está ali, tipo aproveitador, é o primeiro que vai entregar. Naquela rua tem. Naquela cidade tem um pessoalzinho que se reúne ali, do judaísmo nazareno. Eles gostam de Yeshua. Vai lá, mas não fala que eu falei, não. Pasmem, como diz o Moré Fábio Pires, isso vai acontecer. Um irmão entregará outro à morte. Não foi Yeshua que disse? Palavras de Mashiach, não é invenção nossa, né? Como é que é? Isso não é invenção nossa, né? Não, isso não é coisa não é coisa nossa. de crente. Inclusive, até os
Os profetas do Tanar dizem isso. Até o livro apócrifo de Avraham, que eu fiz um estudo dele ontem, muito interessante, falam... O livro apócrifo de Avraham, o Apocalipse de Abraão, perdão, meu querido amado irmão, fala sobre as pessoas que entregarão umas às outras. Então a invenção da Brit Ninguém está Hadashah, dizendo. irmãos? Claro que não. Homens judeus que escreveram esses textos. Obrigado, querido. Então, vai chegar, o camarada vai lá. Aquele que é instável, que nunca se firmou, mas está ali de curioso. Ah, deixa eu ver se eu pego uma carona. Você já viu aqueles que pegam carona? É igualzinho pessoas que se simpatizam com a Bíblia. Pessoas que se simpatizam com o judaísmo nazareno, com o judaísmo messiânico, com o judaísmo. Eles se simpatizaram, mas não servem. Esses vão entregar você. Esses que negaram Yeshua, esses que se fantasiam de judeu, eles vão ser os primeiros a entregar. Porque eles vão estar alienados à ordem mundial. Decreto universal aqui, tá? Tá aqui, ó. Isso aqui é documento, tá? Isso aqui é um documento registrado da época. Continuando, para não perder tempo. Aí ele falou, ele nomeou inspetores para todo o povo e ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifício em cada cidade. Muitos dentre o povo aderiram a eles, todos os que eram desertores da lei, da Torá. Ele chama a lei aqui a Torá. Desertores da Torá. E praticaram o mal no país, induzindo Israel a ter de se ocultar onde quer que encontrasse refúgio. No 15º dia do mês de Casleu, do ano 145, o rei fez construir sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação. Lembra lá de Daniel? Tem muita gente que fala assim, Adolfo Hitler, ele foi um antimachia. O Inácio de Antioquia foi um antimachia. Surgiu muitos antimachia. Só que o que vai vir agora, que é o último, nem se compara a esses. É pior. É pior. Tá, gente? Se cuida. Vamos se cuidar. Continuando, para não perder o tempo. Também nas outras cidades de Judá erigiram altares e as portas das casas. E nas praças queimavam-se incenso. Quanto aos livros da lei, os que lhe caíram nas mãos eram rasgados e lançados no fogo, os livros da Torá. Eram rasgados e lançados no fogo. Quem fez isso? Na Reforma Protestante. Ai, meu Deus. Pegaram lá nas sinagogas dos judeus, rasgavam a Torá e tacavam no fogo. É o mesmo cenário. Só mudou as pessoas. Continuando. Onde quer que se encontrasse, em casa de alguém, um livro da aliança da Torá, ou se alguém se conformasse à Torá, o decreto real era o quê? Condenado à morte. Na sua prepotência, assim procediam contra Israel, com todos aqueles que fossem descobertos. Agora, venha o pior de todos. Eu deixei para o finalzinho. Mas eu acho que eu não vou falar. Não. E já estamos encerrando devido ao tempo, devo avisar-lhe, meu querido e amado irmão. Mas eu vou falar. Claro, eu vou por falar. favor. E está chegando agora essa data, viu? Eu vou falar. Na sua prepotência, assim procediam contra Israel com todos aqueles que fossem descobertos. Mês por mês, nas cidades. No dia 25. Vou ver se dá para vocês lerem aí. No dia 25 de cada mês. Essa data
Tem alguma coincidência, alguma coisa assim? Ofereciam sacrifícios no altar. Isso é terrível. Então, não tem problema não enfeitar meu filho como uma caveira. Enfeita, vai enfeitar. Enfeita, depois tu vai te lascar. Eu vou colocar um chapeuzinho de bruxa na minha filha. Põe lá, vai lá, pô. Começa assim, ó. De repente está sofrendo nas mãos do mal. Bem, nós estamos finalizando, né? Esse é o Moré Gleidson Ferreira, da Beit-Net Serefraim, aqui no canal @Fábio73book. Hoje a mensagem foi o mundo espiritual, Avodazará, idolatria. Que mensagem maravilhosa. Que riqueza de conteúdo que o irmão nos trouxe. Eu gostei muito, aprendo muito, né, com o Moré Gleidson, confesso. Você que não assistiu essa live vai ficar gravada, tá, irmão? Assista. Irmãos, vou fazer uma pergunta com o testemunho do Eterno em primeiro lugar, o testemunho de todos vós e o testemunho do Moré Gleidson. Não é muito melhor você assistir um trabalho como esse, ter uma sua Bíblia ao lado, do que assistir uma porcaria de um... Desculpa falar assim, irmãos, uma porcaria, repito, de um aplicativo de séries, de seriados, e você passar um domingo inteiro infectando, contaminando a sua mente com aquilo que não presta, que pertence ao mundo? Por que as pessoas não conseguem entender isso? Sabe por que a gente fala assim? Uma linguagem mais aberta, né? Sem papas na língua, porque é assim que as pessoas conseguem entender. Porque foi assim que, inclusive, que eu tive a minha conversão. Porque, de repente, a pessoa pode ouvir isso e a própria Rua HaKodesh, não por nossa causa, porque nós somos pecadores, a própria Rua HaKodesh atuar na vida da pessoa. Enviem esta live, sim, para os irmãos do cristianismo. Agora eu vou dizer, para os presbiterianos, para os luteranos, para os adventistas, neopentecostais, as Assembleias de Deus, o que for. Enviem, por favor, irmãos. Sabe por quê? Porque nós amamos essas pessoas. Porque a minha avó orou muitos e muitos anos, recém-falecida, perdão, pela minha conversão da minha mãe e do meu pai. Ela era das Assembleias de Deus. Nós respeitamos os irmãos, mas muitos estão na cegueira espiritual, por causa de doutrinas de demônios, inclusive. E este pastor, de uma determinada denominação que guarda o Shabat, que teve a coragem de dizer que as pessoas... Não, você pode ter uma árvore de Natal na sua casa. Ele, um homem, na verdade, culto, fez isso por inconsequência doutrinária. Não estou colocando a pessoa em si. É só aquilo que ele falou. E é grave o que ele falou, porque ele coloca uma série de pessoas, de membros da membresia, da doutrina, da igreja, na verdade, a qual ele faz parte, para ficarem numa zona de conforto. Tá vendo? Se o pastor falou, tá falado. Errado, irmãos. Errado. Se eu falar algo aqui, na verdade, ou o Moré Gleidson disser algo que é ao contrário às escrituras, não creiam em nós. Porque o que prevalece são as escrituras, não a palavra do homem. É nisso que o cristianismo está praticamente morto, irmãos. Mas o Eterno exerce o seu poder ainda lá, levantando pessoas para orar, para interceder. Tantas irmãs e irmãos que estão tendo sonhos e revelações, porque tem um coração contrito e voltado para Hakadosh Baruch Hu. Bendito e exaltado seja o seu nome. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Vamos fazer uma segunda parte desta palestra na semana que vem, se assim for possível. Se assim o irmão tiver no seu coração de falar mais, vamos fazer sim, tá? Se assim o Eterno nos permitir, se nós estivermos vivos até semana que vem. Eu tenho que concluir, claro. É o que Paulo fala sobre a idolatria lá atrás, que muita gente confunde as coisas, achando que ele liberou tudo, né? E outra coisa, ó, existe esse livro aqui, olha só, ó, coisa macabra. Eu leio, tá? Para me saber aonde foi a origem de todas as seitas. Qual foi a influência? Tá tudo aqui. Maçonaria, espiritismo, bruxaria, todo diabo.
coisa da Umbanda, da Quimbanda, tudo aí, ó. Tudo Uhum. no começo. Então, a gente sabe de muita coisa, tá? Então, espere a próxima live, que terá mais coisas lá. Muito obrigado, querido. Shalom, que o Eterno vos abençoe, meus irmãos. Continue acompanhando os nossos trabalhos. Hoje faremos uma live pela livraria aqui do Chasso. Nós não temos o horário para isso. Queremos convidá-los também. Essa live aqui não é feita para vender livros, não, tá, irmãos? Nós estamos mencionando o nosso trabalho e mencionando também o trabalho da Beit Netzer Efraim, da página aqui, @judaísmo, _nazareno, _sp, que você pode acompanhar aqui por esta rede social. Abram vossos olhos, irmãos, por favor, como nós temos feito. Abram os vossos olhos, se afastem daquilo que é desagradável ao Eterno, porque o mundo jaz no maligno, irmãos. Não importa se os teus parentes vão reclamar, não importa, irmãos. A salvação, aquele velho bordão que nós vimos no sistema anterior, a salvação ela é individual, você é responsável pela tua salvação. Os teus parentes não são responsáveis pela sua salvação. Então não faça a vontade deles, ou amigos que não conhecem, continue firme e forte, amando e respeitando essas pessoas, mas fazendo a vontade do Eterno. Muito obrigado, meus queridos. Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe. Obrigado pela participação. Mora Gleidson, muito obrigado, que o Eterno te abençoe. Mais uma vez, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.